Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para dar sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, dando sequência ao livro 3, capítulo 4, Lei da Reprodução, a gente vai para casamento e celibato. Vamos retomar rapidinho a última questão do obstáculos à reprodução, na qual Kardec pergunta que pensar do uso que se tem por efeito de ter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sexualidade, né? Que é com relação aos métodos contraceptivos. Lembrar que não existia na época ainda pílula, né? Obviamente, não havia nada que fosse tão sofisticado, mas haviam, na verdade, muitos métodos abortivos, né? Uma vez que reproduz, uma vez engravidada a mulher, métodos de subtrair aquele feto, aquela criança dela, de maneiras a evitar, né, a reprodução, e cuja finalidade era simplesmente o quê? Satisfazer a sexualidade. Então, obviamente que o Espírito disse que isso mostrava a predominância do corpo sobre o espírito, né? Ou seja, da materialidade. Então aqui a gente mais ou menos entra no caminho, né? O item casamento e celibato. Questão 695. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. E a pergunta 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Aí o Espírito responde: um retorno à vida animal. E aí o Kardec faz a consideração. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progressão das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhes dão o exemplo de uniões constantes. Então, merece aqui um comentário, né? Muitos são os animais que têm a vida com animal, né? Gato, cachorro, tal, que se misturam naturalmente, machos e fêmeas. Mas existem animais que não, animais que têm uma parceira e vivem com essa parceira o tempo todo. É um parceiro, uma parceira que vivem juntos até que um deles morra, né? E isso acontece muito entre as aves, né? As aves rapinantes e mesmo algumas que não são rapinantes. Mas as rapinantes, quase todas elas têm esse comportamento, né? Até porque estão no topo da cadeia alimentar, né? Então a preocupação com a prole é uma coisa mais diferente, né? Elas não têm predadores naturais, excluindo o homem, né? Elas não têm seus predadores naturais e, portanto, elas têm um controle sobre a sua reprodução. Então junta-se o casal, o casal de águia lá, e vive eternamente juntas até que uma delas morra. E aí a cada um ano, a cada 2 anos, elas vão lá e tem um ou 2 filhotes, né? Então é uma coisa bacana, que diz aí no Espírito que é para um exemplo, né, de conduta, já que o homem está no topo da cadeia alimentar, né? Então, não tem o perigo, o maior perigo do homem é ele próprio, né? Questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? E aí o Espírito responde: é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis.
Questão 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório nos olhos de Deus? Resposta: não. E os que vivem assim por egoísmos desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Aí o Kardec pergunta, questão 699. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Resposta: isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E o Kardec vai fazer uma consideração. Deus não pode se contradizer, nem achar mal o que fez. Não pode ver méritos na violação da sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal com objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo, eleva o homem acima de sua condição material. Bom, de certa forma, aqui a gente tem que ver, por exemplo, a questão do celibato na igreja, né? Os padres fazerem um voto de celibato, ou seja, não constituírem família, já que seguem a Jesus, a Deus, né? Dentro do conceito da igreja. Isso não é meritório aos olhos de Deus, né? Mas diz aqui, se realmente não é um ato de egoísmo, então a pessoa está se devotando simplesmente à vida espiritual, abolindo a questão da vida material, mas em prol da humanidade, né? Então o cara está fazendo necessariamente um serviço, né? Onde a família dele é todos seus seguidores. Até certo ponto, aqui a gente tem que entender que isso é válido. Mas com a dissolução não, com a separação das igrejas luterana, depois a igreja calvinista, anglicana, etc., começou a se ver isso de uma forma que poderia ser mudado, porque o pastor, agora não o padre, né, aquele que vai conduzir um grupo de fiéis às leis da Bíblia, ele necessariamente tem que entender com todo mundo sendo uma família, né? Ele pode ter a sua própria família. Aliás, deve ter a sua própria família e nos moldes, né, da união perpétua. E aí isso é muito bacana, né? É uma adaptação de cada uma das religiões. Cada religião vai adaptar a sua verdade. Que toda verdade é uma verdade relativa, né? Não existe verdade absoluta, a não ser a existência do todo, né? Aí a gente tem as regras do todo, perdão, né? A não ser as regras do todo. Aí a gente vai ter uma questão importante de se colocar. Quando a pessoa levanta seu mapa astrológico, ela já o levanta baseado em alguma necessidade. E aí, ao estudar o seu mapa astrológico, ela se informa de que certos caminhos da vida dela podem trazer diversos problemas. Ela tem que enfrentar esses problemas? Não, ela tem um livre-arbítrio, certo? Então, se o mapa astrológico diz a ela, olha, as suas tendências em casamento são ter vários casamentos, nenhum deles dar certo, já é um indicativo a pessoa, né, ficar atenta, porque ela pode subtrair esses problemas da vida dela, né? Mas se ela quiser seguir em frente e passar por aqueles problemas da vida dela, ela vai poder passar. Só que as consequências de obter um karma pior ainda é bem maior. Então, se ela pode abrir mão, né, abrir mão dos seus ímpetos, né, matrimoniais, né, ela pode então evitar diversos problemas da vida dela.
Então veja que é um tipo de sacrifício que a pessoa faz em detrimento a uma melhora espiritual. Que se ela não passar por esse sacrifício, ela pode continuar estagnada na sua evolução espiritual. Então aí já é uma outra questão, mas é a pessoa que vai decidir, né? Óbvio. Outras têm o karma, né, no mapa, uma indicação de que ela vai ter problemas e será colhido problemas com filhos. Aí a pessoa, não, mas eu quero casar, quero ter filhos. Aí ela vai ter seus filhos, vai ter problemas com esses filhos. Será que ela tinha realmente que passar por aqueles problemas? Ou ela poderia ter, por livre-arbítrio, dito, não, eu vou ter uma vida regrada na seguinte forma, não quero ter filhos. Né? Então, qual é a consequência desses atos? Né? Então, veja, uma vez que ela levantou o seu mapa, ela já foi intuída a conhecer sobre a sua vida em desenvolvimento e o que ela pode fazer para torná-la mais útil, melhor, né, menos dolorosa. Então, e lembrando que toda vez que a pessoa faz um mal, né, para si própria, ela está ferindo também o astral. Né? Então, a consequência ela vai acabar colhendo do mesmo jeito. Bom, último item desse capítulo: poligamia. Questão número 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos, é um índice da proporção segundo o qual eles devem estar unidos? Resposta: sim, porque tudo tem um fim na natureza. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? Resposta do Espírito: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas há sensualidade, né? Que foi a marca de tantos impérios, inclusive relatados na Bíblia, e tantos eles, que estão lá atrás, né, onde o poder do rei, do soberano, do chefe tribal, seja lá qual for o poder dele sobre os seus comandados, né, e botava na cabeça dele que ele tinha o direito de ter diversas mulheres. Obviamente que se tem diversas mulheres, o afeto por elas, obviamente, se torna nulo, né? E aí, portanto, é pura animalia em detrimento à espiritualidade. E o Kardec faz um comentário: se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica entre os sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos meios, e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. Então, né, faz aí um comentário, aquilo que eu acabei de falar do mapa astrológico. Né? Por exemplo, uma condição de poligamia pode levar a pessoa a ter como um karma uma vida na qual ela poderá ter vários parceiros em matrimônio e, na verdade, nenhum deles realmente vir nenhum desses casamentos vir realmente a suprir a vida dela, né? Ou seja, uma prática irregular numa vida anterior leva a um sofrimento numa vida posterior, certo? Então, se na vida posterior ela botar um fim nessa situação, falar, não, eu não quero saber de matrimônios mais, ela evita todos esses problemas, né? Que passa a ser uma prova da qual ela supera as necessidades materiais, se colocando
num grau espiritual um pouquinho mais elevado, né? Ela sucumbe a essa tensão, essa tendência da matéria e trazê-la para o mundo, não pensar em pecaminoso, que isso é idiotice, né? Trazer um mundo mais material, mais sensual, que simplesmente prende o espírito para outras encarnações da mesma condição, certo? Então uma coisa respondeu a outra àquilo que eu já havia falado antes. Então, gente, a gente conclui aqui. Opa! Então, gente, nós concluímos aqui o capítulo 4 e o capítulo 5 é lei de conservação. Né? Tem 5 itens também. Deixa seu like, compartilhe, né? Se não tiver inscrito no canal, se inscreva. E vamos dar sequência, vamos levar esses assuntos a mais pessoas. Comente, faça um comentário, gostei, achei ruim, né? Você poderia ter dito tal coisa, será que aquilo é verdade? Eu tenho recebido poucos comentários e todos eles a gente estou tentando discutir, levar a conversa um pouco mais à frente. E é assim que tem que ser, tá bom, gente? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por somente alegria